Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Bisurando com Pirata. E hoje o nosso convidado especial, nosso irmão policial, Coronel Vladimir da Brigada Militar. Coronel Vladimir, seja bem-vindo ao Bisurando com Pirata. Muito obrigado, Pirata. Um privilégio poder estar aqui com um amigo e poder conversar sobre segurança pública, a Brigada Militar, uma instituição que eu amo desde piá. Filho de brigadeiro. Hoje o meu pai está completando 88 anos de vida. Hoje? Terceiro sargento Valdomiro. Eu fico muito feliz de poder estar conversando com vocês nesse momento. Pessoal, fica ligado, não muda de canal, que hoje tem muito assunto polêmico. Não só sobre Brigada Militar, mas o caso emblemático. O motoboy que supostamente, por questões raciais, como vocês acompanharam pela imprensa, a Brigada Militar, a semana toda não se falou de outro assunto, a não ser esse assunto. Só que hoje a gente vai saber a verdade nua e crua do que realmente aconteceu com a vinda aqui também do Coronel Vladimir. Coronel Vladimir, antes da gente abordar qualquer tipo de assunto, fala um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da Brigada Militar para o pessoal que está assistindo o senhor em casa hoje. Bom, a minha trajetória na Brigada, como eu disse, nasce sendo filho do sargento Valdomiro, né? Lá em 1970, então, nasci, me criei na Lomba do Pinheiro. Então, sou um brigadiano da periferia de Porto Alegre, né? Ali muitos e muitos anos. Fiquei ali frequentando o Colégio Municipal São Pedro, na Lomba do Pinheiro, depois o Júlio de Castilhos, o Julinho. E entrando na Brigada Militar como soldado. Sou da primeira turma de soldados da então 3ª Companhia, do 17º Batalhão. Hoje é o 18, lá em Viamão. Primeira turma de soldado que teve naquele ambiente foi da minha turma. Um mundo que eu aprendi muito, né? Eu fiquei não muito tempo como soldado, mas aprendi muito. Foi uma fase muito bonita da carreira, porque tinham grandes profissionais, oficiais e praças lá que ensinavam muito. Então, tragam comigo, inclusive, a essência deles até hoje. Depois, indo para a academia, em 1992, e formando em 95, fui para Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, eu fiquei por 8 anos naquele grande batalhão, 12º Batalhão de Polícia Militar, a nossa Serra Gaúcha. Depois, voltei a Porto Alegre para trabalhar no Estado-Maior, na PM2, Academia de Polícia Militar, Departamento de Ensino, novamente Estado-Maior, depois comando do 33 Batalhão. Olha só. Isso, comandando a Sapucaia, um batalhão que tenho no coração de muito, muito significado. E trabalhar em Sapucaia é muito bom. Muito. É muito bom. Para quem gosta da atividade policial, é muito bom. Mas é excelente, foi um momento da minha carreira muito bacana, fiquei 2 anos lá. E a tropa é singular, os munícipes, a sociedade lá muito parceira da Brigada. E tinha muitas ações, obviamente, né? Foi um momento de integração com a comunidade muito bom. Dali nós íamos trabalhar no Comando Ambiental, na época com hoje comandante CPC, Coronel Luciano. Ele era o comandante, eu o chefe de Estado-Maior, subcomandante ali do Comando Ambiental, e depois assumi o Comando Ambiental quando ele foi para o Comando Rodoviário. Então, foi outro momento significativo, porque é o Estado inteiro. As duas características do Comando Ambiental e do Comando Rodoviário, que tem os maiores números de unidades em todo o Estado, pega o Estado todo, uma situação muito bacana de se trabalhar. E aí, né, saindo ao ser promovido a coronel, há uns 2 anos e pouco, já estou na corregedoria da Brigada Militar, não estou corregedor, então, né? E também é uma função muito, muito significativa, onde nós podemos contribuir muito com uma visão institucional de uma forma muito mais também efetivo, né? A questão da corregedoria, desde o início com o comandante Feoli, foi buscar não só a questão de que para que ela serve, que é para justamente Sim. apurar as questões institucionais de responsabilização, de polícia judiciária e militar, mas também para dar o suporte nosso efetivo. É uma questão muito interessante, porque ao chegar na corregedoria, nós conversando com o comando, dizendo assim, para que serve a corregedoria? Qual é o pensamento de toda a tropa da corregedoria? Nós todos sabemos. A corregedoria, ela serve para me empenhar, para não dizer uma palavra mais forte, né? Mas é isso aí, tá? Fica na imaginação. Isso aí.
E a ideia não é essa, porque nós somos de tropa, né? Somos tropeiro. E sabemos como o efetivo pensa. E o efetivo queria quem é que me protege, quem cuida de mim. Então, conversando com o comando, conseguimos pensar uma estratégia significativa e aí criamos a figura do programa PM Vítima. E foi um fato assim, muito assim, tá bom, PM é vítima, PM é gente. É ser humano. É um ser humano, nasce da mesma sociedade, é seio da sociedade. E ele hoje em dia, o delinquente ele não é mais como era no passado. Aquela concepção de respeitabilidade institucional que se tinha, da visão do policial mais próxima, a sociedade menos impactada com a questão da traficância de drogas e armas e pessoas eram muito menos. Hoje não, hoje eu estou fazendo esse ano 34 anos de efetivo serviço na Brigada Militar, e então a coisa mudou muito. Então nós precisamos também olhar para este guardião da sociedade, né, esse policial militar, que está ali em 497 municípios, 24/7, como nós falamos, 24 horas, 7 dias por semana. É importante ter essa visão de proteção ao nosso policial. E, Pirata, assim, nós fizemos uma pesquisa nos últimos 10 anos, a contar de 22 para trás, nós tínhamos mais de 1.000 policiais que tinham sido vítimas declaradas, sem contar aqueles que não contam, né? Aqueles que não falam porque entendiam, talvez, que a instituição não estava ali para dar a atenção que eles também precisavam. E hoje não. Hoje nós estamos com um programa muito forte, ações significativas de resposta imediata, né, de emprego imediato do sistema correcional em proteção a este policial. Então, eu digo que é um dos programas carro-chefes que nós temos. Comando, vamos iniciar aqui para que as pessoas que estão assistindo em casa, eu posso falar, eu sei que o senhor não vai querer falar, principalmente o leigo. Quando se fala em corregedoria, se entende que é uma repartição dentro da instituição que está ali para ferrar com o policial. E a gente sabe que quem trabalha dentro é ao contrário. É uma instituição, mas tem as suas organizações. E a gente vê até o nome, PM Vítima, o carinho, a nomenclatura, o codinome que é se dado. Qual é o papel fundamental dentro da corregedoria numa instituição de segurança pública? Excelente pergunta. O sistema correcional, ele só é ruim para quem não gosta da brigada, vamos dizer assim. Porque quando nós estamos lidando com o sistema correcional, é uma das áreas mais difíceis de se trabalhar em qualquer instituição. Se nós estivermos falando de corregedoria de qualquer outro órgão público, o pensamento interno é o mesmo, porque isso é uma questão cultural, né? Então, toda vez que alguém diz não, ninguém gosta de ouvir não. Então, dizer não, eu sempre digo, dizer não faz parte da função. Muito bem. Mas quando tu diz sim, é muito fácil. O sim é muito fácil, o não é muito difícil. E a concepção de correção é justamente para corrigir atitudes que têm um desvio, mas, ao mesmo tempo, ela está ali para apurar aquilo que dizem do policial. Então, é uma questão que eu busco trazer desde o início da carreira, toda vez que alguém fizer uma denúncia, ou, na linguagem do jargão popular, uma queixa contra o policial, eu sempre penso que tu tens que apurar. Por quê? E eu falo, quem serviu comigo nesses anos todos sabe disso. Eu faço questão de apurar, e se realmente o policial errou, eu olho no olho do brigadiano e digo, tu errou por isso, e tu serás responsabilizado. Essa é uma postura que eu aprendi com meu pai. O brigadiano não gosta de ser punido pelas costas, isso não existe. Entendi. E eu entendo que se tu é homem para ser comandante, tem que ser homem. Tu tem que ser homem para falar, tem que ser homem para cobrar, tem que ser homem para dizer sim e ser homem para dizer não. Não adianta ser leão para baixo e um gatinho para cima. Isso não existe. Tu tem que ter uma postura retilínea, tem que ter uma postura ética, e o brigadiano sabe disso. O policial sabe com quem lida, né? Então, quando tu estás com o teu efetivo e diz, tu errou por isso, tu será responsabilizado, mas tu tem a oportunidade de recorrer. Muito bem. Quando tu chegas na concepção de correção, eu digo que falou do policial que fez tal coisa, apura-se. Se não chegar, se realmente provas, e as provas determinam que não aconteceu,
cabe sim, eu incentivo muito isso, que o policial pegue esse resultado da investigação e responsabilize quem disse que ele fez. Isso é importante. Pena que poucos policiais fazem isso. Poder buscar a responsabilização daquele que imputou um crime que ele não praticou. Isso é muito significativo, então também uma mudança de postura. Então o sistema correcional, ele serve efetivamente para ver os desvios de condutas, né, analisar e investigar desvio de conduta. Infelizmente, aqui nós estamos falando para a nossa tropa, a tropa sabe quem são os policiais que, porventura, não são policiais na essência, são delinquentes fardados, e infelizmente nós temos a delinquência fardada, e muitos brigadianos estão torcendo para que a corregedoria encontre isso. E ser justo. A questão que eu coloco para todos é, quando é ruim falar, tu tens que falar igual. Nós tivemos casos emblemáticos, exemplo, caso do incidente que deu em Torres com a Brigada Militar, dois indivíduos e pai da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Né? Foi a chegada do Vladimir na corregedoria naquele momento. Meu Deus. O posicionamento do corregedor ratificado pelo comando da corporação foi que houve dolo no antecedente, né? Ou seja, atirou a arma apontada para os membros inferiores para parar a ação delitiva. Mas pegou na femoral, 33 segundos foi o tempo que levou para o cidadão falecer, vir a morrer, entrou em óbito. Mas o posicionamento sempre foi legítima defesa, sempre foi lesão corporal seguida de morte. Mesmo que outros atores públicos de todos os nichos tenham dito que foi homicídio doloso e tal, o posicionamento institucional foi técnico, dentro do conceito jurídico. Na condição de professor, que eu também exerço isso dentro da Brigada Militar e até fora, eu não posso rasgar o diploma. Entende? Eu não posso, porque a opinião pública vai pensar diferente, eu me posicionar de forma equivocada. Eu não posso fazer isso, porque isso não seria uma postura de homem e de profissional. Então eu tenho que falar, e eu penso sempre, não é o que os outros querem ouvir. Entendi. É o que precisa ser dito. Isso nem todo mundo faz, mas nós temos a postura de fazê-lo dentro desse contexto. E é muito bom quando a brigada e o brigadiano sabe que aquele camarada que está lá, se o brigadiano está certo, ele vai agir dentro da regra e vai dizer, ele está certo. Se está errado, está errado. Isso é importante que a tropa saiba. A tropa não gosta de ser sacaneada. A tropa sabe quando erra e quando tu diz, olha no olho dela e fala, tu errou, ela te respeita. E respeito não se impõe. Isso que é importante nós deixarmos bem claro. E cada um de nós, oficiais, sargentos, soldado mais antigo, tem que lembrar que o colega que está do lado, ele quer que tu seja líder. Ele não quer ouvir, faz o que tu acha bom. É como se a esposa chegasse para o marido e dissesse, o que tu acha com qual vestido tu acha que eu vou? Aí o cara diz, vai com o que tu achar melhor. Se ela não quisesse a tua opinião e não importasse, ela não teria te perguntado. Mas que cara é esse que não participa nem da escolha do vestido? Então, a leitura que eu estou dentro dessa lógica da metáfora é o brigadiano saber que ele pode contar com o comandante dele, lato sensu na palavra comandante, e que aquele camarada está lá para ser justo em todos os momentos. Aproveitando o gancho do senhor sobre corregedoria e apuração dos fatos, semana passada nós tivemos... Semana passada não, agora. Dia 17, né? Sábado. Sábado, para ser mais preciso, o caso polêmico e emblemático e com a opinião pública batendo em cima. Eu nunca vi um vídeo viralizar em segundos como foi esse, sobre o caso do motoboy, aonde as pessoas falaram e afirmaram que houve racismo por parte da Brigada Militar. E a eficácia da Brigada Militar em apurar os fatos num curto espaço de tempo. Nós vamos entrar nesse assunto. Você que está assistindo em casa, em primeira mão, como realmente aconteceu agora. Produção, pode soltar o vídeo para nós, por gentileza?
Eu vou parar o meu celular, só me larga que eu vou parar. Só me larga. O cara tenta me matar e vocês querem paz. Vamos ver a diferença do tratamento agora. Outra a tentativa de homicídio, tem que Testemunha que não falta aí, vídeo. Vamos pra delegacia todo mundo. Polêmico, hein? Para você que está assistindo em casa, eu vou deixar o meu comentário como cidadão. Noticiado, e eu posso falar pela imprensa porca, muitas vezes nojenta, ignorante, que policiais tinham agido de forma racial. Tudo bem? Vamos inverter agora as questões aqui conforme a legenda. Por que a gente não coloca que um homem de 40 anos de idade agrediu um idoso com 70 anos? A pergunta é, vai virar notícia? A partir de hoje, homem novo, homem na sua vitalidade, com a tua saúde, agrediu o idoso. Vai virar notícia? Coronel Vladimir, o senhor como coronel da Brigada Militar acompanhou esse caso, deve ter tomado muito seu tempo durante a semana. Vamos falar sobre esse fato, sobre este vídeo. Como que age a cabeça de um... Uma coisa é você apurar um fato isolado dentro da Brigada Militar. Eu digo assim, não há esse apelo midiático. E aqui a gente tinha a imprensa batendo, Ministério Público batendo, opinião pública batendo, redes sociais batendo, a população disseminando fake news contra a instituição Brigada Militar. E agora, pela primeira vez, a opinião instituição, o senhor no papel de corregedoria. Bom, quando nós tomamos ciência desses fatos, primeiro, a melhor maneira de fazer uma análise é sair do contexto e analisar a ocorrência, que é o que temos que fazer. E a melhor maneira também de fazer isso é colocando-se no lugar de quem está atuando. Aí, se eu estivesse lá, naquelas condições, quais posturas eu teria adotado? A postura que é colocada e que deve ser tomada quando chegas numa ocorrência 12, na linguagem, né, como é para o nosso público aqui, 12 generalizada. Uhum. 12 generalizada, com um indivíduo ferido com faca e etc. Bom, tu tens que estar preparado para chegar num ambiente de hostilidade, um ambiente de calamidade, de certa forma. Então, não dá para chegar de sangue doce. Não dá para chegar de sangue doce. Então, tanto que dos efetivos chega com luva cirúrgica, inclusive, caso tivesse que dar o primeiro atendimento ao lesionado. Muito bem. Então, a guarnição ela é despachada para esse ambiente. Mas, quando vem aquela imagem, todo mundo falando, todo mundo isso, todo mundo aquilo, e recebemos inúmeras ligações e pedidos para manifestação. E é uma política de trabalho meu, particularmente, que eu entendo que quando tu estás fazendo uma investigação, quem determina o resultado são as provas. Eu não posso inventar, eu sou técnico. Eu posso até pensar subjetivamente, mas eu preciso transformar essa subjetividade em algo que seja possível provar. É assim que funciona. Está escrito no Código de Processo Penal, seja militar ou comum.
Bom, dentro desse cenário, nós começamos a buscar, e aí, diligentemente, o encarregado do inquérito fez um trabalho excelente com a sua equipe, e a Corregedoria deu todo o suporte para que isso acontecesse. Muito bem. Foi lá, acessou e tal. Quando começa a buscar aquela expressão, eu fui agredido e não sei por quê. Foi por nada que me deram uma estocada com um canivete. Não foi uma facada, na verdade, porque não teve faca no processo. Daí nós começamos a buscar. E o histórico demonstra que desde 2023 há uma animosidade naquele ambiente entre o cidadão Sérgio, de 71 anos, em relação aos motoboys e outros atores que ali estão. Então, tem 3 comunicados e chamadas de ocorrência da Brigada Militar. E numa dessas chamadas, a Brigada Militar identifica 6 pessoas, e dessas pessoas, o Everton, que é o cidadão de 40 anos, que foi agredido primeiramente pelo Sérgio. Então, já tem um histórico que eles já se conheciam. E o histórico que tem é de indignação por parte do Sérgio. E tanto que na declaração dele ele fala que ele perdeu a cabeça e tal, não nega que tenha dado início às agressões e tal. Bom, dentro desse contexto, a Brigada até então está chegando numa ocorrência de dor generalizada. E realmente, quando ela chega, tem muitas pessoas. E ela se depara, a guarnição que primeiro chega, um soldado e um soldado, masculino e feminino, se deparam com a vinda do Sérgio, que é o cidadão de 71 anos, para falar com a guarnição, tranquilo, sem camisa, apenas de calção. Ou seja, não demonstrando nenhum tipo de atitude de risco para a guarnição. Por outro lado, um outro cidadão, mais novo, que está muito ansioso, arredio e... Produção, enquanto o coronel fala, coloca o vídeo sem som aqui para o pessoal que está assistindo em casa entender a contestação aqui do coronel. Pode continuar. Então, a guarnição chega e se depara com aquele fato. Tudo isso aconteceu sem a Brigada presente. Isso aí são imagens que a Brigada conseguiu nas investigações. Então, o ânimo do ambiente ali era muito complicado. A guarnição chega e, óbvio, tu tens um cidadão de 71 anos e, casualmente, a viatura para de uma forma onde quem é a patrulheira, que no caso é o soldado, vai direto no que está mais próximo, até porque ele se dirige à viatura. E o motorista, né, vai, negro também, né, e vai em direção ao cidadão mais novo, que está mais violento, querendo e tal, e daí ele vê e vai contra o cidadão, ele fala, o brigadiano pergunta, vem cá, o que tu está fazendo aí? Não, eu sou trabalhador. E o cidadão, Sérgio, lá o mais velho, não está trabalhando nada. E aí já é mais um ponto de atrito. E aí, de novo, as guarnições tentando, tanto que nas imagens, puxa pela camisa e começa, segura, para, não faz isso e tal. Então, há um movimento de evitar que haja um novo confronto e tentar entender. Quem assiste às imagens que foram lançadas na mídia só vê um momento. Quando aparece até uma imagem devidamente capturada para realmente dar um sentido de motivação racial na abordagem, ela aparece apenas a soldado conversando com o cidadão de 71 anos que é branco. Mas nós sabemos, quando tu chegas numa ocorrência desse tipo, a única coisa que nós nos preocupamos, primeiro, é que o que mata não é cara, o que mata não é fala, o que mata é mão. Então, eu preciso me preocupar com o que alguém tem. E como tem um sem camisa, sem nada aparente tu tens outro que tem um volume na cintura. E esse volume na cintura, depois foi ver uma pochete. Mas até então, eu preciso fazer a identificação, quem é, mesmo a massa gritando quem é vítima, quem é isso, quem é aquilo. Eu não posso, como brigadiano, engravidar pelo ouvido. Não é a massa que vai dizer quem é quem. Eu preciso identificar todos. E essa seria uma ocorrência normal do cotidiano. Seria um termo circunstanciado ao natural, tranquilamente, de desenvolvimento do trabalho. Ocorre que há a denúncia, e eu entendo que é uma denúncia falaciosa por parte de mídias e outros atores, e que mentem ao dizer que nós, brigadianos, somos racistas.
Se nós pensarmos o que é o racismo, vai ver que é um absurdo. Uma instituição ser racista. Se nós dissermos assim, não existe o racismo no mundo, nós estamos mentindo. Ponto. Agora, tu tentar colocar a atitude de uma instituição como ela só fez isso porque a pessoa tem determinado cor de pele, isso não procede porque a abordagem foi feita em vários momentos, com chamadas de para, deixa isso, deixa aquilo. Quando chega num determinado momento e tu dá uma ordem legal, que é este momento que os senhores estão vendo aí, estou te dando uma ordem legal, faz tal coisa e tu não cumpre a ordem, isso é desobediência. E desobediência é crime. Portanto, tem que ser preso. E da forma como ele estava, pode causar muitos problemas. E aí, faço até na coletiva, eu fiz a observação. Se nós não cuidássemos do preso como manda, porque cada vez que tu prende, a guarda é tua. Se tu não cuidas do preso e deixasse o mais jovem, o Everton, agredir o Sérgio, inverteria toda a lógica da entrevista. Seria um indivíduo, a Brigada Militar não fez o seu trabalho descuidando da segurança do seu Sérgio, deixa ele ser agredido por uma pedra, por um soco, e coisas piores poderiam ter acontecido. Então, a leitura que nós fizemos da conduta dos nossos policiais foi adequada em 90% da postura que eles tiveram. O que nós vimos em nível de fragilidade, digamos assim, no desenvolvimento da ocorrência? Não esperar chegar o reforço para mandar alguém realmente acompanhar o Sérgio até o seu apartamento, para pegar uma camiseta, documento, coisa do tipo, que eu não posso deixar alguém que estava sendo acusado, né, de queira ou não, era esse o foco, de ter usado um canivete, deixar ele subir sozinho no apartamento. Não foi adequado e não está previsto dentro das nossas normas. Portanto, nós entendemos que é uma falha, e uma falha transgressional, não um crime. Não é um dolo, não é nenhuma concepção de culpa em nível criminal. E o outro contexto é o não avaliar o contexto desculpe a redundância, da ocorrência e pensar justamente nesse contexto. Nós temos um cidadão que precisa ser cuidado, que é idoso, mas temos também um outro cidadão que é negro. Então, se eu estou conduzindo e eu tenho duas viaturas idênticas, eu deveria colocar os dois nas mesmas condições, justamente para não suscitar esse tipo de postura por oportunistas. Né? Pessoas oportunistas que quiseram vilipendiar a imagem da instituição e dos próprios policiais. Então, dentro desse contexto, não dá para acolher essa postura e nós temos que ser firmes, temos que ser fortes na análise e, de novo, o posicionamento da brigada ela tem que ser idêntico, padrão. Se está certo, nós temos que dizer que está sendo independente do que vão pensar, porque tecnicamente, dentro das provas, isso é o que se apresenta. Se alguém conseguir mostrar, trazer um fato novo, que é o único motivo para a abertura de um novo procedimento, traga um fato novo que demonstre isso. Que demonstre que naquela fração de 2 minutos, 3 minutos, a decisão foi tomada justamente por conta da cor da pele. E se perguntar assim, mas coronel, não existe racismo dentro de uma sociedade gaúcha? Claro que sim, eu sou negro, não tenho dúvida. Só um pouquinho. Fecha aqui. Prestou atenção no que ele está falando? Eu não tenho como não interromper o senhor, tá? Pois não. Ele se declara e está falando que é negro. Só que esse policial, esse coronel, que está coronel, que se tornou hoje uma das pessoas mais... o alto escalão da Brigada Militar, no momento que ele errar, não vai ser o negro que errou. No momento que esse coronel errar, não vai ser o ser humano que errou. No momento que ele errar, não vai ser o pai que errou. Sabe quem vai ser? O policial. Porque o policial é julgado pelo uniforme, pela farda. E a opinião pública não tá nem aí. Tá cagando.
literalmente. Aí o que vocês fazem? Vocês pegam um vídeo desse, tá? E como foi falado hoje, eu acompanhei, ninguém vai fazer um apelo ou uma matéria dos policiais mortos no ano passado. Ninguém vai no enterro de policial negro. Ninguém vai visitar o filho ou a esposa do policial que foi baleado e foi morto em combate. Ele não é negro. Sabe o que ele é? Policial. O policial é julgado por uma conquista profissional. O ser policial tira todas as semânticas que um ser humano tem. É muito fácil, é muito bonito você julgar o policial. Só que o policial deixa de ser policial, o policial deixa de ser pessoa, porque ele, neste momento, nessa ocorrência, o termo técnico constitucional, ele está ali para preservar a vida, restabelecer a ordem, e constitucionalmente ele representa o Estado. Só que tem algo que vocês não sabem. São vocacionados. Para um homem desse aqui estar há mais de 30 anos na polícia, não é servidor público, não é estabilidade. Ninguém está na polícia, como o senhor, por estabilidade. Porque a única estabilidade que ele tem é que ele vai se ferrar uma hora. É a única certeza. Policial nasceu, meu filho, no Brasil, para se ferrar 9 e acertar uma, no teu olhar. Então, antes de você abrir a boca, antes de você disseminar vídeos como esse, antes de você querer polemizar, entenda que policial é ser humano. Como eu e você. Pode continuar, coronel. Então, a postura institucional, ela tem que levar em conta tudo isso. E tu tentas encontrar, assim, ó, o que está dizendo, será que é verdadeiro? Então, nós não falamos em nenhum momento porque precisamos de prova. Eu não posso ser leviano em concordar com o que estava sendo dito, porque eu não tinha prova de nada. Então, as provas foram aparecendo, e todas as pessoas ali que foram ouvidas, inclusive trazidas pelo próprio Everton, que era o motoboy, elas confirmaram que não houve verbalizações agressivas, que não houve uma postura agressiva, nem se fala, não teve abuso de autoridade, teve tudo dentro da técnica. Os únicos em juízo de observação de prova que nós falamos já foi as duas posturas que nós vimos equivocadas. Mas aí não adotaram o mesmo peso, mesmo medida. Não, os dois foram algemados, os dois foram presos. Só que Corolla não tem um ambiente adequado para a condução de preso. Foi feito pergunta assim, mas por que um foi lá? Porque a técnica, quem está preso vai lá. A questão é que naquele momento deu tempo para olhar, bom, os policiais viram as viaturas, mas não tiveram o tino naquele momento, em meu juízo, e foi esse a análise que foi feita dentro desse contexto todo, não tiveram o tato e o cuidado de trocar a viatura, porque quem prendeu, cada um deles, quem prendeu foram as duas guarnições que chegaram, e a regra é muito simples. Tu não passa o preso que tu prende para outra pessoa. Imagina se outra guarnição leva e acontece alguma coisa com o preso. A responsabilidade é de quem prende, isso é dentro de um contexto jurídico. Tanto que eu tenho que me identificar, é obrigatório, na hora da prisão, eu me identificar, eu sou o policial fulano de tal, estou te prendendo por esse motivo. Então, o preso, entre aspas, é teu, a responsabilidade é tua, tu não pode passar para outro. Toda vez que isso acontecer e alguém chega lá dizendo, não, mas não foi ele que me prendeu, não existe flagrante. As questões são muito simples, não existe flagrante. Então, a responsabilização é muito séria nesse tipo de coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como que ficou a cabeça desses policiais? Estão sofrendo ainda, de certa forma. Então, aí se pergunta assim, mas eles foram afastados? Não no sentido de afastamento punitivo. Foi, obviamente, tem que ser dessa forma, e faria da mesma maneira se eu fosse o comandante da tropa naquele momento. Eu tenho que tirar esses meus brigadianos da rua para que eles possam realmente ficar à disposição do encarregado, como aconteceu, e ficar na área administrativa trabalhando, e toda a assistência, sim, porque teve alguns policiais que as próprios familiares
compraram o que foi dito na mídia de forma falaciosa, né? Mentirosa, para dizer alguns mentirosos, e isso não fecha, porque muitos familiares, muitos deles, inclusive descobriram que, chegando num determinado momento, teve um dos policiais que disse, só ficou comigo a minha mãe e a minha noiva. E eu espero que seja esposa daqui uns dias, porque aguentou o tranco. O que eu penso nesse momento também, é importante nós sabermos como as coisas funcionam, e aí vem a tua fala. Nós nunca somos, quando praticamos uma determinada conduta, ou sofremos um revés, nós somos policiais e policial não é gente, na visão de algumas pessoas. Só que nós somos aquele cidadão, como eu disse, eu nasci e me criei na Lomba do Pinheiro, um bairro de Porto Alegre, e tenho orgulho de dizer isso porque eu sou fruto de uma sociedade que conseguiu sair de um ambiente de... Sabemos que a periferia de Porto Alegre, ela não é das mil maravilhas, mas eu fui bem educado e criado pelo meu pai, tinha que estudar, estudei, e as coisas funcionam dessa forma. Então eu não posso também achar que o mundo é maravilhoso, mas eu tenho que ter a consciência de falar para as pessoas, olha, o brigadiano sangra, o brigadiano sente, e os brigadianos sentiram. Tem as duas policiais femininas, elas estão sofrendo muito, né? Tem alguns policiais que não são nem do município de Porto Alegre. Tem policiais que são distantes, são no interior, e ficar no alojamento sozinho é complicado. Então, para nós percebermos, se acontece com qualquer outro ator público ou privado, todo mundo vem como aconteceu. Para os senhores terem uma ideia, chegaram para acompanhar a declaração do Everton mais de 30 pessoas, mais de 30 grupos de públicos e sociais. Nós tivemos que fazer uma seleção de quem ia de acordo com o direto interesse realmente. Então foram mais de 30 personagens. Quando chegou o Sérgio, que para nós ele era testemunha, para entender, né? A questão da parte militar era uma parte da ocorrência. A outra parte da ocorrência realmente é da Polícia Civil. Não tem conflito de competência, porque são apurações distintas. Até a chegada da brigada é uma coisa. Quando a brigada chega, que mudou. E aí tá certo cada um fazer o seu papel. Não teve nenhum entrando na seara do outro. Mas, quando chega esse cidadão que vai lá, que era o primeiro agressor, não foi ninguém. Ele nem quis levar advogado para prestar as declarações. Então foram dois atores públicos, mas não para defendê-lo. Foram lá para ver o que ele ouviram e ver o que ele ia dizer. E quando foi os policiais militares, não foi ninguém. Ninguém foi. Né? Ninguém foi lá para... Só eles tiveram que contratar os advogados, né? Que tiveram o seu ônus, né? Mas não tiveram uma defesa pública nesse contexto. Nós percebemos até no vídeo que a gente vai passar aqui o desabafo do comandante-geral da Brigada Militar, Cláudio Feoli, coronel da Brigada Militar há anos, meu amigo, atualmente comandante-geral, ao ponto dele chamar algumas pessoas de canalha. Foi muito claro. Porque foi uma canalice o que fizeram com os policiais. Com ninguém está tirando uma culpa e falando que é unilateral. Não. Como o próprio coronel Vladimir está falando, houve uma análise das duas partes. Mas no discurso dele, ele deixa muito claro aqui que o artigo 5º da Constituição Brasileira, quando você fala da ampla defesa, foram infringidos, não foram aceitos pelos policiais. Então, assim, é um caso polêmico, é um caso que demandou muita coisa durante essa semana. E eu queria fazer a última pergunta para o senhor, antes que a gente está caminhando agora para o encerramento do programa. Existe um preconceito ideológico? E se a polícia sofre esse preconceito pela opinião pública? Eu entendo que é uma verdade da sociedade, principalmente no nosso país. Nós sim somos. Lembro que eu, em Caxias ainda, quando comecei a faculdade de Direito, eu fui um dos poucos, eu acho que eu era um dos únicos que ia fardado.
E tu parecia, num primeiro momento, a pessoa te olham de uma outra forma, porque tu estás fardado. Muito bem. Dentro de um determinado contexto, teve um determinado momento, me lembro, na sala de aula, que alguém falou assim, a mulher de brigadiano gosta de apanhar. Sabe aquela expressão que se tem assim? Daí eu olhei e disse, olha, tia, mulher de brigadiano gosta de carinho. Toda mulher gosta de carinho. E não tem pessoa que não goste de carinho. Nós, policiais, somos pessoas e não temos problemas nenhum com esse tipo de postura. Mas então tu vai conectando situações vinculadas à figura do policial. E ser policial e militar no nosso país é pressuposto de ranços, sim, de várias ideologias. Isso é uma verdade. Se nós pegarmos uma matriz, ela vai entender e dizer, não importa o que tu faças, que tu és responsável por um pressuposto dito, entre aspas, ditadura. Vai pegar uma outra linha que vai dizer, não foi ditadura, foi um regime de exceção. Em um determinado momento, podem conectar que quem está com farda não tem capacidade intelectual para diálogo, que seria troglodita ou sequer capaz de inferir determinado posicionamento. Só que o que determina um determinado sujeito, ou numa metáfora que se usa muito, tu não pode julgar o livro pela capa. Sim. Não é porque eu tenho uma farda que eu tenho menos capacidade que o outro. Não é porque eu tenho a minha cor, da minha pele, diferente da tua, que eu tenho uma capacidade menor que a tua. Isso não é, mas questão de oportunidades, ponto. Então, se nós pensarmos em tudo isso, ser policial e militar, e mais ainda policial e militar na nossa sociedade, é sinônimo, sim, de olhar preconceituoso. Isso nós sabemos, mas temos que lidar muito com isso, e nos bancos escolares nós trabalhamos isso bem claro, explicando o papel da polícia e dizer, todos são cidadãos. Isso é muito claro. Como é que eu faço? As perguntas, às vezes, coronel, como é que eu faço para tratar alguém quando eu vou abordar cidadão? Todo mundo é cidadão, inclusive quem está preso. Ele não perde a condição de cidadão. São suspensos alguns direitos depois de condenado com trânsito em julgado, mas ele não perde a condição de cidadão. Isso quando nós trabalhamos, e aí é a sua pergunta, em ser policial e ser negro dentro de uma estrutura social, ele é mais difícil, tudo é mais difícil, mas não é por eu ser policial. Um exemplo claro, assim, coronel, o senhor já passou por uma situação de racismo? Claro que sim, em várias situações, mas vou lhe dar um exemplo. Num outro ambiente, no mundo privado que eu desenvolvo atividades, eu sou docente, que é o que é permitido constitucionalmente para um agente público militar fazer. A docência é uma delas. Muito bem. Em determinados contextos, eu estou a civil, de terno, gravata, minha pasta de professor, e digamos que eu esteja esperando um ônibus. Isso é real, aconteceu. Estou esperando um ônibus e casualmente estou perto de algum prédio vinculado a uma matriz religiosa. Eu sou pastora. Inúmeras vezes chegava, pastor, tal coisa. Se eu estou num shopping, eu sou o segurança. Então, essa realidade é uma realidade global, não é uma coisa nossa, nua e crua. Nós tivemos situações em que a sociedade evolui para um ponto de pensar as questões de cor, de pele, de um outro prisma. Só que nós temos que trabalhar isso o tempo todo. Então, quando tu és policial, tu sofre por ser policial. E se tu é policial militar, te vinculam com determinada fase da nossa sociedade onde tu foi o culpado, mas tu nem era nascido. Tu nem era isso, tu nem era aquilo. As gerações de agora nem nascido eram naquele período. O que nós precisamos compreender é que é muito mais difícil trabalhar com a condição de ser policial e militar, porque tu tem que dizer não. Essa que é a grande questão. Quando um de nós, em um cruzamento, fardado, dá um silvo longo de apito e levanta o braço direito para a cidade. Então, quando aquele profissional não consegue entender esse poder que não é dele, é da sociedade, representado na figura do Estado, nós temos um problema. Só que tem pessoas que não querem isso. Tem pessoas que entendem que a ação do policial é para o outro. Entendi. E não para mim. Então, quando alguém adota um determinado comportamento e eu vou
abordá-la, ela não se sente confortável. Mesmo quando eu estou ali justamente para dar a segurança. E naquele momento, voltando à concepção de ações da brigada, ela sempre vai trabalhar na preservação da ordem pública e na polícia ostensiva. E, Pirata, lembrando uma coisa muito importante, dentro da Constituição de 88, que dá uma mudança significativa no papel das polícias, para te teres uma ideia, 2 instituições, em 88, ganharam um poder e, eu digo, uma meta-segurança. Eu gosto de usar essa palavra. É uma questão de meta-segurança pública. Meta-direito. Meta-direito, Ministério Público. Porque ele passou de ser aquele agente do Estado que vai lá agente do Estado que vai lá e fala no júri, e o brigadiano, policial militar, deixou de ser só aquele que mantém a ordem. Não, ele tem que preservar, restabelecer e resgatar essa ordem. Então, esse é um papel significativo. Pessoal, estamos agora encerrando o nosso programa Bisurando com o Pirata. Quero agradecer a presença do senhor aqui, tá? Toda essa entrevista, essa explanação sobre o caso aqui, recentemente, que aconteceu. Dizer que é um prazer ter o senhor aqui. E o nosso programa sempre estará de portas abertas aqui, para quando o senhor quiser retornar, falar tudo sobre polícia aqui e segurança pública. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Obrigadão.